Moldura de teto líquida. Decorações em alto relevo de interiores não perderam a sua popularidade durante vários séculos. Esse tipo de decoração é chamado de moldura de estuque e geralmente são colocados em tetos ou paredes. Existe uma enorme variedade de tipos e estilos de elementos decorativos. Enquanto os artesãos comuns compram essas molduras de gesso já prontas nas lojas e depois as fixam com colas especiais, os artesãos de alto nível escolhem um caminho fundamentalmente diferente. Esse rapaz, por exemplo, não precisa de alguém que crie molduras de estuque para ele, até porque ele pode sozinho criá-las diretamente no teto. O valor desse serviço às vezes pode ser um pouco alto, porque é puro trabalho manual. Repare como ele precisa trabalhar em uma posição desconfortável. Isso significa que ele faz muito esforço e se cansa rapidamente. Todas estas são as razões pelas quais o trabalho manual é especialmente valioso e somente artesãos com habilidades avançadas podem fazer isso. E veja só o resultado, é simplesmente impossível não admirar a exatidão e precisão desse trabalho. Tanto o gesso líquido como o cimento podem ser usados como matéria-prima para a fabricação dessas molduras de teto, que depois podem ser pintadas na cor desejada. Imitação de assoalho de madeira. Quando se trata de locais com alto fluxo de pessoas, o processo de seleção dos materiais de construção é sempre muito complicado. A razão para isso é que estes lugares estão sujeitos a maiores exigências. Por exemplo, o chão. Ele deve ser bonito, simples, fácil de limpar e, o mais importante, extremamente resistente à abrasão. O concreto é a opção ideal, mas normalmente os pisos de concreto não possuem qualidades estéticas especiais. Os artesãos que estão sendo mostrados no vídeo agora encontraram uma maneira de resolver este problema. Foi decidido criar um piso de concreto de tal forma que a aparência da superfície imitasse a de um piso de madeira. O trabalho foi feito em várias etapas. Em primeiro lugar, a fundação foi preparada e impermeabilizada. Depois disso, esses construtores tiveram que colocar uma grande quantidade de fita fina em cima do isolante. Repare como eles colocaram as fitas estritamente paralelas umas às outras e na mesma distância. Como você provavelmente já deve ter percebido, estas fitas indicam o lugar das repartições da falsa madeira. Depois, o concreto é aplicado sobre esta camada de fita, e enquanto uma pessoa distribui o material líquido na superfície, a outra trabalha como a textura. Claro que esse trabalho não é considerado o mais simples. O desenho e a textura em alto relevo são parecidas com madeira, e é exatamente por isso que, após o processamento do piso, as listras características da textura natural de árvores são visíveis nele. Depois dessa etapa, resta pintar a superfície de castanho e acrescentar branco. Por fim, a fita adesiva é removida. O resultado é um piso parecido com madeira, mas com as características de desempenho do concreto. Lona de telhado. Acontece frequentemente que em regiões onde as tempestades ocorrem regularmente, as pessoas às vezes simplesmente não conseguem consertar os telhados a tempo. Contudo, esse problema não pode ser deixado passar despercebido. Mesmo que o telhado tenha se danificado durante uma tempestade, é preciso forrá-lo rapidamente com alguma lona. Dessa forma, por exemplo, a água não causará mais nenhum dano ao telhado durante a próxima tempestade. E é exatamente esse tipo de técnica que está sendo demonstrado por esses brilhantes artesãos que estão sendo mostrados no vídeo agora. Nesse trabalho, por exemplo, uma área significativa foi danificada. Por isso, o trabalhador primeiro cobre com uma tábua de madeira. Só depois disso é que começa o trabalho com a lona. Eles cobrem toda a área problemática do telhado e para isso os artesãos usam tábuas de madeira adicionais que servem para segurar o material no lugar certo, além de esticar a lona, fazendo com que ela fique lisa e firme. A outra extremidade da lona é colocada de modo que fique pendurada na borda do telhado.
telhado. E é isso que cria a barreira de água. Em vez de a água entrar na casa, ela simplesmente escorre pela lona. Vale ressaltar que tudo isso é recomendado para ser feito antes da tempestade. A lona é especialmente relevante para as pessoas que conhecem as falhas e os pontos fracos de seus telhados. Depois que o mau tempo passou, naturalmente que é preciso realizar uma reparação e substituição completa das peças danificadas. Teto figurado. Artesãos modernos de alto nível sabem como criar uma variedade de estruturas diferentes e até mesmo muito complexas com a ajuda de peças de madeira. E quando se trata de tetos, isso parece ainda mais impressionante. Em geral, não há nada de novo em design do teto suspenso, até porque sua criação é realizada por construtores em todo o mundo. A estrutura é montada com ripas de madeira ou metal e colada com painéis de gesso acartonado. O que você vê no vídeo também pode ser chamado de teto suspenso. A diferença está na complexidade do design. Pode-se dizer que diante de você está um teto suspenso de alto nível, também consistente de armação e drywall. No entanto, aqui os artesãos tiveram que preparar os materiais com antecedência e dar às peças de madeira uma forma curvada através de aquecimento e vapor. O teto finalizado se parece com uma cúpula. Dá arrepios só de pensar quanto tempo levou para planejar e calcular a quantidade de materiais e toda a sua preparação. Decoração de parede. É incrível como você pode decorar uma parede tendo as ferramentas certas, boa imaginação e mãos habilidosas. Todo esse conjunto está nas mãos desse profissional brilhante, que está sendo mostrado no vídeo agora. É por isso que o resultado final do seu trabalho é uma pintura que se assemelha aos reflexos da luz na superfície da água. Em primeiro lugar, a parede deve ser coberta com uma camada de tinta preta. Isso é necessário para que cores que serão colocadas por cima sejam mais visíveis. Além disso, esse material de fundo permite que se economize em cores adicionais de tinta. Em seguida, um pincel de tinta duplo é usado para a decoração. Ele tem essa forma especial para que possa ser molhado em 2 latas de tinta ao mesmo tempo. Vale lembrar que o material utilizado aqui não é o mais comum. Esta é uma tinta decorativa especial, ligeiramente perolada e transparente. Tudo o que acontece a seguir é exclusivamente a habilidade das mãos do profissional. A tinta é aplicada com pequenos traços para tornar a superfície multicolorida. Depois, em cima disso, outro pincel é usado para formar o design de acabamento. Pavimentação padronizada. A maneira mais fácil e eficaz de transformar a área em torno de uma casa ou até mesmo de uma rua inteira é substituir o pavimento de asfalto padrão por blocos de concreto ou de pedra. A superfície ficará ainda mais bonita se realizar uma pavimentação padronizada. Isso significa que os construtores não apenas colocam os blocos ao lado um dos outros, mas criam um desenho completo com eles. Tudo começa com o planejamento. É necessário calcular a quantidade de materiais que serão necessários, bem como onde e como os blocos serão colocados. E embora esse processo por si seja bastante complicado, os habilidosos artesãos decidiram complicar ainda mais sua tarefa. Repare que eles usam blocos de tamanhos diferentes, dividindo assim o território em zonas. E embora tenha muitas pessoas trabalhando aqui ao mesmo tempo, é provável que precisem de mais de um dia para finalizar o serviço. Em geral, o trabalho é feito em 4 etapas. A primeira etapa é o planejamento que já mencionamos. A segunda é a preparação da fundação. A terceira é a pavimentação em si, ou seja, a colocação dos blocos. E a quarta é o rejunte das juntas com uma solução especial que irá fixar as peças de revestimento no local. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.